Eu sou Divana Campa. E eu sou Thaís Burbello. Nós somos da equipe de comunicação dos colégios do Grupo Positivo. E para dar sequência aos nossos vídeos sobre as emoções, hoje falaremos sobre a coragem e o medo. Há quem diga que coragem não é a ausência do medo, mas a decisão de que algo é mais importante que o medo. Será que é isso mesmo? E quem irá nos responder são os nossos convidados especiais de hoje. A Franciele, que é orientadora vocacional, e o professor Guilherme, que é professor de biologia. Tudo bem, gente? Olá, tudo bem? Eu sou Franciele, muito obrigada. Como você falou, eu sou orientadora vocacional de adolescentes e também de adultos quando estão em dúvida se realmente devem continuar ou não na carreira que estão. Oh, legal. E para isso precisa de muita coragem E pouco medo, e né? pouco medo, é verdade. Seja bem-vinda, Obrigada. Fran. E o professor Guilherme? Olá, gente, obrigado pelo convite. Meu nome é Guilherme, eu sou professor de biologia, eu trabalho com ensino médio há bastante tempo já, né? E a gente vai tentar falar hoje um pouquinho, né, sobre medo, sobre coragem, né? Como que isso acaba afetando eles aí no cotidiano deles. Ah, legal. Professor, para dar início para nessa nossa conversa, quais que são os principais medos dos alunos, dos jovens, dos adolescentes atualmente? Então se a gente for parar para pensar assim em termos, né, de escola, né, os principais medos, né, e existem várias enquetes para isso, né? A gente elencou alguns aqui. Medo número 1 deles, né? Por exemplo, uma prova do Enem ou numa prova de vestibular. Travar na prova, né? Esse é o primeiro medo de todo aluno. Segundo, é errar o que ele já sabe. São coisas que às vezes acontecem, né? Porque daí, Esquecer. às vezes, é pior, né? Você errar o que você já sabe. Exato, isso dá, Causa um né, remorso. causa um problema depois para ele, fala, mas eu já sabia. Em terceiro lugar é o famoso deu branco, não se lembrar, né? E em quarto lugar, não conseguir terminar aquela avaliação no tempo dela. Então, muitos deles não sabem lidar com o tempo, né? Como manejar o tempo durante uma prova, provas mais longas, 4, 5, 6 horas, né? E o desempenho ser ruim. Em último lugar, eles acham que o desempenho, né, ir mal na prova, né, são os maiores medos. É claro que isso também tem a ver, né, com o que está acontecendo na escola, com o suporte da família, dos amigos. Então, tem vários, né? Com a fase da vida deles, Exato, né? né? Tem tudo isso a ver. Então, tem vários, digamos que, fatores, né, envolvendo que levam a isso, né? Então, se a gente puder elencar, esses são em ordem, né? Os maiores medos que eles registram aí, os alunos que são vestibulandos, né? Os alunos que estão focados mais no ensino médio. Sim. E qual que é o papel da escola nesse processo do medo para ajudar os alunos, do professor? E como os pais também podem, Isso, né? contribuir. Contribuir, porque a escola faz bastante, né? E os pais também têm que fazer em conjunto com a escola, né? Isso é É verdade, mas assim, vamos Importante. pensar. A primeira pergunta que eu gostaria de perguntar para Divana, né? Por exemplo, né? Qual é o seu medo? Você tem algum medo, Divana? Sim, aranha, sapo. Aranha, sapo, medo de bicho, né? De Bom, falar em bicho. público, acho que não é porque a gente tá aqui, né? É Então não isso, seria. mas sempre dá um Mas medinho. sempre dá, né? Mesmo, eu acho que mesmo que você queira vivenciar aquilo de falar em público, você tem um medinho por É. trás, né? Todo mundo acho que tem. Todo mundo um tem pouco. medo, né? E outra coisa importante é saber qual é a origem do medo, né? Então isso é importante, né? Na psicologia fala isso, a própria biologia também fala isso. Mas antes de mais nada, né, a gente tem que entender que o medo, ele é biológico. Ele é uma coisa positiva, Lógico. né? Inerente ao ser humano. Ele é inerente não ao ser humano, mas a qualquer animal que seja Não existe racional. animal que não sinta medo. Exatamente, não existe, né? Depois a gente pode discutir sobre coragem mais pra frente, né? Mas medo é uma coisa biológica, né? Ela é desencadeada por diversos fatores, como a gente vai discutir, mas tem a ver com o sistema nervoso central do indivíduo, tem a ver com hormônio, tem a ver com neurotransmissão, tem várias coisas envolvidas no medo, né? Importante, ele é, como eu disse, né? É um fato positivo sentir medo. Agora, como lidar com o medo são outros 500, podemos dizer assim, né? O fato de você sentir medo, você vai ter alguma coisa que levou você lá, alguma situação, por exemplo, né? Essa situação pode ser geralmente um perigo, pode ser uma preocupação com alguma avaliação, com algo que vai acontecer, o próprio fato dele ir, vou ter que ir numa festa, né? Festa de debutante, 15 anos, qual é a roupa que eu vou usar para as meninas, era uma preocupação, né? E situações Medo, né? de De passar perigo, vergonha, sei exato, lá. vestido igual, né? Ah. Imagina o mesmo vestido. Tem sempre uma preocupação. E essa situação vai levar a desencadear, por exemplo, estado de ansiedade, algum estado de estresse, e isso pode levar ao que a gente chama lá na biologia de luta, fuga ou paralisia. Por exemplo, né, se você
acuar um cachorro, né, no canto ali, ele vai mostrar os dentes para você. Ele tem a opção de lutar, fugir ou paralisar. São situações parecidas que podem acontecer numa situação de um assalto, por exemplo, né? Você chega lá, né, um indivíduo vai assaltar você, você trava, paralisou. Em alguns casos, você pode fugir, gritar, né? Mesmo que a Reagir, polícia né? fale para você não reagir, né? São reações que são inerentes ao ser humano. Isso Até é por uma questão de sobrevivência, né? A gente precisa do medo Isso. temos medo de uma cobra, porque de fato ela pode nos morder e nos matar. Mas tem que ter esse limite, né? Ele não pode te impedir de você levar uma vida imagina normal. se a gente não tivesse medo É. também, né? A gente Exatamente. faria tudo se não tivesse medo. Perfeito. É o sistema, a gente chama de sistema límbico, né? Que controla isso. E o medo, ele tá muito associado a uma área parecida que é com a do amor. Né? Então, às vezes tem medo e como que eu vou controlar aquilo, né? Às vezes a pessoa bate ali com uma reação de amor e assim por diante, né? A gente vai falar um pouquinho mais disso. Legal. E Fran, e você, assim, nas tuas vivências com os adolescentes, qual que é a tua visão em relação ao medo e à coragem nessa fase de escolha de profissão, dessa responsabilidade? Como que você vê essa questão? O primeiro ponto é que dos, não sei quantos, né, adolescentes que eu já atendi nesse processo, 100% possui medo. É como vocês estão falando, o medo, ele é natural. Ele faz parte da nossa humanidade. E agora, sabe o que é pior de ter medo? É ter vergonha de falar que tem medo. Porque se eu falo que eu tenho vergonha de ter medo, parece que eu sou estranho. Então, a maioria dos adolescentes, eles querem esconder esse sentimento. E quando nós escondemos, o que que acontece? Lembra que eu falei naquela frase? Sentimento encoberto, perigo por perto. Então, nós precisamos reconhecer que o medo existe. Então, ok, reconhecemos o medo. E agora, o que que a gente vai fazer? Aí eu sempre tenho aquela perguntinha básica. E se não existisse o medo, o que você faria? Quantas pessoas... Gente, eu gosto muito de pegar pessoal da área que quer fazer medicina. E eles chegam para mim, não vou passar, não vou conseguir. Professor, inclusive, olha, professor de biologia. Olha, Guilherme, o que eu escuto dos meus alunos, professor, os professores falam que é o pior vestibular. E Porque eles tem me muita colocam, biologia. eles me colocam medo. É uma pressão. E aí eu digo assim, eu preciso conversar com esses professores, porque, ok, é desafiador o vestibular de medicina, sim, mas se a pessoa se preparar tecnicamente e emocionalmente, ela vai conseguir. Não é um monstro. Muitas vezes eles acham que é um monstro. Então, sim, o medo ele prejudica no processo da escolha da profissão. Quando o professor falou, né, que um dos medos que eles falam é o fato de eles terem medo de dar o branco na hora da prova. E por que dá esse branco na hora da prova? Porque fica desalinhado a parte técnica, a parte racional, com a parte emocional. Então, eles não conseguem raciocinar, eles não conseguem tirar todo o conteúdo que eles possuem. Pensa naquele cofrinho, sabe, de antigamente, de criança, que tá cheio de dinheiro. Pra gente conseguir tirar de lá, a gente tem que quê? Quebrar. É mais ou menos o que acontece num processo quando, tecnicamente, ele tem todo o conhecimento, mas emocionalmente ele está impedido de usufruir todo o conhecimento, todo o dinheiro que tem ali. Então, realmente, o medo, ele bloqueia o conhecimento. Sim, e qual que é a dica de vocês para superar o medo? Tá, existem várias dicas, né? Essa é a pura verdade. Primeiro delas, vamos reconhecer? Eu tenho medo. Acho que a gente até podia lançar a campanha. Eu tenho medo. Eu tenho medo. É importante isso. Tá, e agora, se eu tenho medo, vamos lá. Da onde que veio esse medo? Será que esse medo é decorrente de uma necessidade de aprovação de pai e de mãe? Por exemplo, já ouvi de muitos adolescentes que eu atendo. Os meus pais falam que se eu for reprovado, eles vão me tirar do colégio. Gente, então assim, ó, eles morrem de medo de sair da escola. Os amigos, eles adoram aquela amizade, o ambiente, os professores, eles gostam, eles criam um relacionamento. E o que o adolescente quer? Na verdade, todos nós, né? Nos sentirmos amados, pertencentes, estar convivendo no ambiente. É aquela coisa do ensino médio pra vida, Exato. né? Eles querem levar São os melhores os amigos pra vida. Eu fui no aniversário agora de 18 anos de uma cliente, no sábado agora. E tava lá, era a parte dos adultos no aniversário e
a parte dos adolescentes. Então, eles querem se sentir pertencente. Então, o que fazer para eu eliminar esse medo? Eu reconheço, eu tenho medo. Da onde vem esse medo? Poxa, ele vem de uma pressão, ele vem de uma insegurança, ele vem porque eu acho que eu não sou bom em biologia. Nossa, no meu caso, eu era péssima em matemática. E aí, o que eu... Ó, por eu não saber quem eu sou, por eu não reconhecer as minhas habilidades, meus dons, meus talentos, eu me inferiorizo, eu me comparo e eu não alcanço o objetivo alcançado, o objetivo desejado, por causa do medo. Então, eu tenho que trabalhar a minha essência, descobrir da onde ele veio e fortalecer quem eu sou. Eu sou forte, eu sou corajoso, eu sou inteligente. Ah, eu não sou bom em biologia. Opa, vamos pedir ajuda? Eu diria que pedir ajuda seria Também, né? algo... Pedir ajuda. Professor, preciso de ajuda. Pai, mãe, eu tô com medo e o medo tá bloqueando o meu conhecimento. Então, pedir ajuda é um grande passo. E você, professor, o que é que você diz? Ah, eu acho que é exatamente isso que você falou, Fran. Então, a primeira coisa, vamos pegar lá o nosso grande biólogo, pai da biologia, né, Charles Darwin, no livro dele sobre etologia, que é a parte do comportamento, né, ele estudou diversos animais, né, ser humano, cachorro, gato, primatas como orangotango, e ele colocava eles em diversas situações. Uma deles era de medo. E para que serve, segundo Darwin, né? É para você se adaptar ao meio. Então, o medo, ele deve ser encarado como um fator positivo, ele deve ser enfrentado, ele deve ser encarado. E como bem você disse, Fran, a gente tem que reconhecer as causas do medo, entender o que você está sentindo, mas o mais importante de tudo é sentir a confiança no processo. Então, como você falou, né? Ah, eu tinha problema com biologia, ou com matemática, com física, ou química, né? O aluno ele tem que sentir a confiança no processo. É normal acontecer de você às vezes perder, ir mal numa prova, né? Isso acontece e tá tudo bem. Faz parte de uma coisa que a gente chama de resiliência. É saber cair, é saber levantar, é saber enfrentar aquilo que você não consegue. É o novo. Todo mundo tem medo do novo. Isso é fato, né? Se eu chegar aqui hoje e mudar o estilo do nosso podcast, quando a gente está acostumado a fazer, todo mundo vai ficar assim, ué, a gente está acostumado de um jeito, eu vou colocar novo, todo mundo vai sentir medo, o friozinho na barriga. E isso é importante, né? E você encarar isso quer dizer que você está sendo corajoso. Que você Não tá tendo necessariamente, né? Não Então, necessariamente. você falou uma coisa bem importante sobre a coragem, né? Onde você disse assim, será que é bom sentirmos medo, né? E se a gente não sentir medo? Então, eu trouxe um dado aqui que eu queria falar com vocês, que é um estudo muito legal. É um estudo de 2018, se não me falha a memória, numa revista científica chamada The Current Biology. O que aconteceu? Uma mulher, seus 20 e poucos anos, claro, a gente não cita o nome, né, da pessoa, são as siglas, ela tem uma síndrome que deixou ela completamente sem medo. Viveu um dia. Meu Deus. Sem medo. A Céu. pessoa, ela tem uma doença, né, uma síndrome neurodegenerativa que afeta as amígdalas, né, cerebrosas, que é onde a gente sente, né, isso. Então, ela não percebe o medo, certo? E agora? A pergunta que eu quero fazer, por exemplo, para você, Fran, você pode responder pra gente. A pergunta é até pra Givana, né, pra Thaís. É melhor vencer os próprios medos ou nunca tê-los sentido? Com certeza vencer os próprios Vencer, medos. né? Deve Vencer dar uma... os medos. Vencer os Vencer. medos, né? Até Vencer porque dá satisfação, Até né? porque Você o vencer. medo, todos os sentimentos, eles são natural da nossa humanidade. Então, não existe a possibilidade de... Ou, quer dizer, existe se tem uma doença, né? Sim. Mas nós vamos viver com. Uma coisa que, no meu ponto de vista, eu acho extremamente inadequado, são alguns profissionais que falam assim, né? Ah, vem aqui, você vai eliminar 100% a sua ansiedade, você vai eliminar 100% o medo. Gente, eu quero saber quem é esse profissional, porque eu também quero ir lá. Porque nós somos humanos. Agora, o que é inadequado? Quando o sentimento nos prejudica, quando o sentimento nos impede. Na verdade, prejudicar, ele vai prejudicar porque eu acabei de sentir, opa, já prejudicou. Mas se o medo, ele tá me impedindo, por exemplo, de escolher a profissão dos meus sonhos, porque eu não vou conseguir passar... Gente, isso sim é inadequado. Então, nós reconhecemos, agora, quando ele começa a ser prejudicial, um fator impeditivo, ele se torna inadequado. Na metodologia que eu trabalho, professor, nós chamamos de vícios emocionais. São sentimentos que geram comportamentos inadequados. Por quê? Porque quando, até eu mandei para Div, né? Como é que nós recebemos estímulos? Quando nós recebemos esses estímulos, eles passam pelos nossos filtros. Mas que filtros são esses? São nossas memórias, nossas experiências, vivências e até traumas. E quando eu recebo essa informação e ela passa pelos nossos filtros, eu vou gerar um significado. Vai ter várias pessoas assistindo esse podcast.
cada pessoa vai ter um significado. Por que isso? Porque elas tiveram experiências diferentes. O conhecimento de mundo é diferente, né? Exatamente. E esse significado vai dar origem a um sentimento. E o sentimento vai dar origem a uma comunicação. Então, nós precisamos estar atento. Qual é o sentimento? E, às vezes, até o sentimento, por exemplo, da felicidade, da alegria, da euforia, ele pode ser inadequado. Quantas pessoas, por exemplo, adolescentes que amam videogame, por que querem tanto jogar videogame? Ah, eu gosto também. Também. E se eu Porque é contar bom, que eu é também- legal, né? E se eu contar que eu adoro jogar videogame, mas eu tenho que cuidar, porque eu também tenho que trabalhar. É. E se eu ficar buscando só algo que me dá prazer, alegria, eu vou ser refém de um sentimento. Então, é inadequado quando nos tornamos refém de qualquer sentimento, seja um sentimento que é ligado à positividade ou à parte da negatividade. Faz sentido, professor? Com certeza, todo sentido. E o medo, ele pode causar uma autossabotagem também nas pessoas, né? Às vezes elas acharem que elas são incapazes, insuficientes de fazer algo, sendo que elas são plenamente capazes. Exatamente. Eu gosto de dar o exemplo de quando nós somos criança. Não sei o caso de vocês, mas na minha casa, os meus pais não trancavam as tomadas. Aham. Então, gente, Talvez. a criança, ela ama fazer o que não é pra fazer. Então, ela vai lá, quer botar o dedo aonde? Na tomada. Não pode, não faz, é perigoso. Deixa botar o dedo na tomada. Vai morrer? Não vai. Mas vai receber um choque? Não faz mais. Nunca mais. Porque o nosso cérebro, ele não trabalha, ele não quer sentir dor. Então, nós vamos eliminar aquilo ali. Mas não é por medo, é para não ter dor. Agora, quantos comportamentos crianças, adolescentes, adultos possuem? Porque aprenderam, viram, ouviram e sentiram. Um sentimento, uma informação que deu origem ao quê? Medo. Medo. Tá? É natural? É. Mas ele não pode ser potencializado, porque isso é prejudicial. E o medo, assim como todas as outras emoções, eles acabam causando certos sintomas físicos na pessoa. Uma respiração mais ofegante. Sim. Por que isso acontece? Então vamos lá, né? Primeiro, né, como vocês estão falando da origem do medo, né? Tem várias origens, né? Pode ser um fator genético, pode ser algo na infância, né? Como você falou que você tem medo de aranha, de todos os bichos, né? Por quê, né? Porque talvez você não conheça o bicho. Lógico, não vou ser para você ter um pet de uma aranha, uma serpente na sua casa, como se fosse um cachorro, né? Claro que não. Mas na infância, na adolescência, como a Fran falou, a gente vai ter diversas vivências, a gente vai passar por diversas experiências. Positivas, negativas, neutras, né? Indiferente, né? Algo vai acontecer. E na própria educação também, né? Você falou do professor, né? Aquele professor que cobra, tal. Todo mundo tem um professor que marca a vida, né? Aquele professor que é o mais rígido, o professor camarada, e assim vai, né? Então, a família também é importante nisso, né? O comportamento, algo que acontece na família. E se isso não for encarado, como vocês bem falaram, pode gerar até um trauma lá na frente, né? E tratar isso depois tem que ser tratado, né? Como a gente tratar o medo, a gente pode discutir daqui a pouco. Mas voltando à sua pergunta, Giovana, você falou o que acontece, né? Acontece que o medo ele vai disparar, é o novo, né? Uma sensação que você tá ali e vai liberar diversos neurotransmissores e neurohormônios. O principal, né, é aquela sensação de trava a saliva, não sai nada, a boca fica seca, o coração dispara, né? A respiração fica ofegante porque você libera a famosa adrenalina, né? Então a adrenalina provoca isso, vasodilatação, a pessoa fica vermelha, certo? Mas também você libera um outro neurohormônio que é o chamado cortisol, né? Cortisol também tem a ver com isso. A gente vai falar depois da ocitocina, né? Que é o chamado hormônio lá do amor, do abraço. E cada um deles tem uma função ali, certo? Então fazer a parte, né, de pegar esse medo e saber lidar com ele, resumindo, né? O medo é bom, ele é positivo. Só que tem que saber lidar com eles. Porque senão vai prejudicar, como a gente está falando aqui, na questão do aprendizado, né? O deu branco. Por que deu branco? Porque ele liberou cortisol. E aí diminui, né, a parte do raciocínio. Exatamente. E o que o cérebro vai querer? Fugir. Fugir. Eu preciso, socorro, eu quero sair daqui. Então, se eu quero fugir, se eu quero correr, como é que eu vou refletir, raciocinar sobre uma questão? Nossa, eu estudei aquele dia de manhã, aquela matéria com aquele professor. Não vai dar tempo, porque eu preciso fugir, eu estou desesperado. Então, assim, nesse sentido, que nem vocês estão falando, né, da questão biológica, do medo, que ele é inerente ao ser humano, mas também dá pra gente dizer que ele pode ser socialmente construído. Ali, por exemplo, eu tô num ambiente que me causa medo, por exemplo.
os pais vão lá e reprimem a criança. Ah, se você não tirar nota tal, vou te tirar da escola. Dá para dizer que ele pode ser socialmente construído ali, gerar um medo Ele pode, na vamos lá, criança? o medo como sentimento, ele é inerente do ser humano. O que pode acontecer? No ambiente que nós estamos vivendo, ele pode ser potencializado. Lembra que eu comentei com vocês, né, sobre a parte do perfil comportamental? Pensa numa criança que é estável, aquela criança mais que tranquila do mundo, que ela precisa da previsibilidade. Imagina tu levar essa criança para uma roda gigante, até que é tranquila, né? Mas aqueles brinquedos de parque super perigosos e colocar aquela criança ali. E aí o pai tá achando que tá fazendo o máximo, levando a criança num parque de diversão, mas ela tá ali desesperada pelo medo. Isso gera, sim, um trauma muito forte. Ou às vezes uma comunicação inadequada. Se você não tirar uma nota boa na prova, você vai sair do colégio. Olha o motivador inadequado. Eu, especificamente, eu sou contra essa parte de que, ai, motivação, motivação. Gente, que isso? Que motivação? Você precisa aprender a ativar aquilo que você tem para conseguir utilizar. Se nós esperarmos ser motivados, quantas coisas que nós vamos deixar de fazer? Agora, imagina ir para uma prova morrendo de medo. Se o meu pai, se eu tirar uma nota baixa, se eu não for bem, meu pai vai me tirar da escola. Gente, o ambiente assim pode o ambiente pode potencializar o medo. Com certeza. Assim Com como certeza. tem até um vídeo na internet de um pai, uma criança, deve ter ali uns 3, 4 anos, ele ensinando sobre a identidade da criança. Porque que vai acontecer? Se eu sei quem eu sou inteligente, eu sou ótimo em biologia, eu sou focado, eu sou determinado. Opa, se eu sou tão focado assim, eu vou estudar para a prova. Então é o meu fazer. Nossa, eu sou ótimo em biologia, eu vou tirar uma nota boa. Então eu sei quem eu sou, com base na minha identidade, eu vou fazer. E com base naquilo que eu faço, qual é a consequência? É eu tirar uma boa nota. Agora, por exemplo, ele não tirou uma boa nota. Isso não pode interferir na identidade dele. Seu burro! Como é que você fez uma coisa dessa? Gente, é real, eu escuto isso. Meus pais me chamaram de burro, que eu não vou dar nada na vida. Tá interferindo na identidade. E se eu não sei quem eu sou, se eu me acho incapaz, inseguro, o medo vai potencializar e eu não vou alcançar os resultados que eu desejo. Aí vamos lá, o inverso. Eu sou medrosa. Eu não vou estudar. Aí, ai, mas é um malandro, né? Não é malandro. Só que ele não se acha capaz de tirar uma nota boa. Como é que ele vai fazer o que tem que ser feito? Ele já sabe que ele não vai conseguir, então ele paralisa. Faz sentido, professor? Faz, com certeza. Então, o que a gente pode dizer, né? Na linguagem deles, né? O chamado handicap, que eles chamam, né? Então, nós vamos fazer um jogo lá. Ele entra com o handicap baixo já, né? Que é o handicap? Handicap é como se fosse, sabe aqueles joguinhos quando você tem o status? Uhum, Tá feliz, tá baixinho. O sei, handicap é sei. baixo, né? Então, quando ele entra com esse handicap teoricamente baixo, como a Fran bem falou, não vai render. Não rende, porque tem uma pressão psicológica por trás, uma pressão familiar. Todos nós, adultos, crianças, né? A gente é movido ao quê? Recompensa. A gente é movido a recompensa. Dopamina, Pessoas- né? exatamente, que é a né? dopamina. É. Né? No seu caso, né? Todo mundo vai fazer alguma coisa, vai trabalhar, no final vai receber um salário. E a gente é sempre assim. E alguns, ou um reconhecimento, ou o que for, alguma coisa. No nosso caso, um elogio, o que for. Você está na escola, qual é o seu reconhecimento? A nota. Uhum. É o seu desempenho, é a nota, né? E essa nota vai revelar muitas coisas. Mas a gente não pode encarar só a nota como definidor de caráter. Exatamente. A nota que tirou 10, né? O aluno nem sempre que tira 10 tem o melhor caráter do mundo, assim como aquele que não tirou 5 tem um caráter ruim. Não. São estágios da vida. Ele está, às vezes, se adaptando àquela condição no meio que está ensinando para ele. A gente tem muito costume de pegar, por exemplo, biologia. Eles não têm biologia no ensino fundamental, eles têm ciências. E é a primeira vez que ele entra em contato com só uma aula de biologia no ensino médio, ou só uma aula de física, ou só uma aula de química. É mais aprofundado, é mais difícil. É a primeira vez. Então a gente vê muitos casos dos alunos assim, nossa, o aluno sempre era nota 10 fundamental. Chega no ensino médio, bum, Decai. leva uma bomba. Por quê? Né? São ambientes diferentes, formas de aprender diferente, a pressão é diferente. E a pressão um pouco maior, né? Bem Conforme maior, a faixa conforme ele etária vai, vai aumentando, exato, a conforme pressão ele vai chegando mais perto do vestibular, essa pressão aumenta. Agora, o que não pode acontecer, né, é aquela velha história, são os extremos. Se você conseguir passar de ano, tudo, você vai pra Disney, por exemplo, ou você vai fazer isso, e assim por diante. E o contrário não pode ser verdade também. Então, se você for muito mal, eu vou tirar você da escola, como a Fran falou, você vai pra outro lugar,
né? Vai perder algumas coisas. Então tem que ter sempre um equilíbrio ali, uma parcimônia no que os pais vão fazer, né? Claro que, começou a ir mal, vão dar aquele castigo clássico, tirar o celular, colocar as regras. Né, professor? Exato, Funciona, né? Não faz funciona muito os combinados, a disciplina. Gente, até hoje eu não conheço ninguém que tenha sucesso, que tenha evolução na vida, que não tenha disciplina. Então, ensinar, né, desenvolver a disciplina é algo necessário para a vida. Então, nós temos regras, nós temos causa e consequência. O maldito sentimento da culpa é algo que destrói o ser humano. Sim. Se eu me sinto culpado, eu cometi um erro. E se eu cometi um erro, eu sou incapaz. E se eu sou incapaz, eu não mereço. E aí, eu não conquisto aquilo que eu desejo. Então, nós precisamos aprender. Assim, a base que eu gosto de trabalhar muito é identidade. Saber quem eu sou e o que eu faço não me define, mas quem eu sou vai definir o meu fazer. Então, se eu não estou bem reconhecido com a minha identidade, eu não vou conseguir fazer algo bem feito e, consequentemente, eu não vou ter aquilo que eu preciso. E falando em pais mesmo, eu já falei sobre isso, né? O quanto os pais, eles precisam treinar os seus filhos. Eu vejo que, assim, eu admiro demais os professores, eu amo ministrar e nós temos uma função muito especial, muito. Eu falo de professor porque eu não atendo só de forma individual, eu também treino os alunos para conseguirem toda essa parte emocional, tudo. Então, eu faço isso em grupos. E o que eu vejo? Tem muitos pais que estão delegando o treinamento para os professores. Gente, os professores... 100% responsabilidade. Os professores já têm, assim, uma bagagem muito grande de ensinar. Então, vamos lá, vamos dividir as tarefas, professor. Sabe O professor ensina Perfeito. e os pais treinam. Treinam para quê? E dão Para vida suporte. e sucesso. Então, é exatamente isso, né? A gente diz, né? Ninguém é inimigo de ninguém ali, né? Isto. O professor não chega ali com o intuito de, olha, vou tirar você de sala, né? O professor chega com sempre as melhores intenções, sempre é dar a melhor aula que ele pode fazer, né? E é claro que a gente está ali justamente para ajudar o aluno na construção dele, né? Antes de mais nada, ele vai ser um cidadão. Então, a função formadora da escola é formar um cidadão. O básico do básico é isso. Está lá na Constituição. Formar um cidadão. Ponto. Segundo, agora, o que ele vai escolher para a vida dele vai depender do caminho que ele faz. Então, o professor, a instituição, a escola, os pais e os alunos, né, esse grande quadrado, ele tem que ser uma aliança. É importante que os pais participem, frequentem as reuniões, leiam os comunicados que a escola passa, ficar atento, né, perceber o filho dele na casa dele, não é simplesmente achar que, olha, vou deixar ele na escola, o professor, exato, o professor, o educador, o gestor, o coordenador, o diretor é responsável pelo meu filho ali naquele momento e depois ele volta para casa, entra no quarto dele, vai fazer o exercício e pronto, acabou. Imagina se fosse assim, Né? porque numa turma tem quanto? 40 alunos? Depende, né? No ensino médio tem 70, né? No ensino médio tem 70, exatamente. Terceirão tem 120, 130 Como que alunos. vai dar conta, né? Tipo, de ver o aluno ali individualmente. E a gente percebe as angústias deles, né? Às vezes eles vêm perguntar pra gente, olha, o sentimento, né? Às vezes não tá acontecendo alguma coisa na casa, né? Ele vem comendo, professor, como que eu posso fazer isso, assim, assado? É interessante isso, sabe? Eles conversarem conosco, que a gente também, né? É uma via de mão dupla. Então, é como eu falo, a escola, ela precisa estar alinhada, né? Dessa forma com os pais mais ligados ainda, né? Porque como você bem falou, Fran, a nossa função tá lá mediar o conhecimento, passar o conhecimento. Cabe ao aluno também, como estudante, né, trabalhar em cima disso, correr atrás. Ele não pode esperar que tudo, com o perdão do jargão, né, se absorva por osmose, como se diz na biologia. Não vai, né? A gente brinca no pain no gain. Você vai ter que sentar lá na cadeira, sentar, focar, escrever, né? E cada um tem um jeito diferente, óbvio, de aprender. E você precisa se descobrir nesse processo. Não existe forma. Exato, Divana. É autoconhecimento. Né? Sempre assim, quem tem que conhecer é você. É importante que você passe por experiências, por vivências diferentes, para a gente criar o que a gente chama de biologia da coragem. Né? O que é a biologia da coragem? Quanto mais eventos você passar de estresse, porque a gente pode até falar de estresse daqui a pouco, fala assim, estresse é uma coisa, nossa, né? Muito negativa. A gente tem que saber lidar com ele. O estresse é algo positivo. Existem pesquisas de Princeton, de Oxford, de Harvard, falando sobre a importância do estresse. Claro que eu não estou falando para vocês saírem aqui se estressando toda hora, né? O excesso nunca é ruim, né? Eu acho que é uma coisa das emoções, né? Todas as emoções são necessárias, né? A gente precisa ter medo, a gente precisa ficar triste em algum momento, né? É o que a gente chama, você é um ser humano. feliz. É intrínseco do ser humano. Passar por isso, né? Falando em emoções e que todas são importantes, eu gostaria de dar uma dica para os pais. Pais, deixem seus filhos se frustrarem.
Deixe, por favor. Como eu vejo, e não é fácil, gente, você vê o teu filho chorando, triste porque tirou uma nota baixa. Mas vamos lá. Ao invés de você falar, vou tirar o meu filho da escola, ou você é um burro, olha pro teu filho. Acolhe o sentimento dele. Ele tá triste? Ok, filho, você tá triste. Vamos lá. Para que você chegou nessa nota, alguma coisa você fez ou você não fez. Como é que nós vamos conseguir mudar o teu resultado? Sabia que eu não tô aqui para te culpar, filho? Eu tô aqui para te acolher e para dizer o seguinte: você é capaz de fazer algo diferente. Você é capaz de conquistar um resultado diferente, mas dessa vez você não conseguiu a nota. Só que isso não interfere em quem você é. Isso apenas te dá o resultado de comportamentos que você teve. Comportamentos adequados vão te trazer coisas adequadas. Comportamentos inadequados vão te trazer resultados inadequados. E talvez, eu bato muito nessa tecla, como é que se diz, né? Vendendo o meu peixe, o quanto é importante cuidar do emocional. Tem que estudar? Claro, gente, não cai por osmose, né, professor? Tem que... não sei se eu posso fazer uma brincadeira aqui, gente, posso? Pode. Vocês aí, ó, vamos ver se o professor, ó, pergunta pro professor, vamos, professor de biologia vai saber responder essa. Gente, será que devo? Professor, aonde que fica a nossa inteligência? Olha só. Aonde, professor? Ai, gente, acho que eu vou ficar Cérebro, vermelha. córtex pré-frontal. Não, professor. Você tá falando? Não, professor. A nossa inteligência fica na bunda. Meu Deus. Bunda na cadeira, sentado, estudando. É isso que a gente tem que fazer. Porque o que os alunos muitas vezes falam? Ai, eu não estudei e fui mal. Lógico! Não. Então me ensina como é que você vai conseguir ir bem numa prova se você não estudou. Senta, bota a bundinha na cadeira, tira o abençoado do celular, deixa lá no freezer. E depois que você estudar, isso um estudo bem estudado, se preparando para o estudo, né? Aquele tal do estado flow, tá ali no momento presente. E aí Mas você... tá viajando, né? Exatamente. Não, Está, mas não está, né? horas de estudo não significa que você vai ter uma boa prova. Não, você precisa estar preparado para isso. Até para estudar você tem que se preparar. Aí você se prepara, você senta, eu diria, é o estado flow, aquele momento onde você tá ali presente, dedicado ao estudo, e você vai conseguir fazer uma boa prova. Faz sentido, professor? Faz, né? Tudo é um processo, né? É. Então, vai desde que, né? Ter a organização. Vamos começar antes de mais nada. Não é só, como você falou, sentar a bunda na cadeira. É ter uma boa noite de sono. Já Isso. começa por aí. Ter uma boa Né? cadeira. Uma boa noite de cadeira. sono, uma boa cadeira, importante, né? Uma cadeira confortável. Mas O assim, armazenamento, né? mas vamos lá. Basicamente é dormir bem, se alimentar bem, beber água, né? Se alimentar de maneira saudável. Isso é importante, né? É chegar saudável para a Olha lá, sala de biologia, aula, né? É. Tem que chegar. Tem. Isso tudo parte do processo, né? É. Ou se vocês quiserem, vocês podem fazer o teste. Come uma semana fast food pra você ver o que É. acontece. É. Né? Você vai engordar? Todo mundo sabe que vai engordar, mas o seu humor vai mudar completamente. E você não tem disposição também, Exato, Você né? fica- Você tem o que a gente chama de caloria vazia, né? É muita caloria e pouco nutriente. Isso vai implicar em diversas ações, né? A gente sabe hoje que o nosso segundo cérebro, né, seria O o nosso intestino. sistema digestório, principalmente o intestino, né? É. Então, a partir de 2012, 2013, vem as pesquisas falando isso. Você é o que, na verdade, você come. Mas antes disso, tem fatores genéticos. Você é o que os seus avós comiam, né? Então, isso vai Nossa, muito é longe. Só complexo, outra né? conversa, né? Mas voltando lá, chegar bem, né? Se alimentar bem, dormir bem, chegar disposto para a aula. Boa parte do aprendizado, ele é feito, basicamente, você prestando atenção na aula. 60% mais ou menos das pesquisas apontam que é você sentar, olhar o professor falando. Tem aluno que é mais visual, tem aluno que é mais auditivo, tem aluno que é sinestésico. Então, vai depender de como ele vê. Às vezes, o professor tem uma história muito interessante, né? Uma vez eu estava lá, né? Tinha um aluno que estava mexendo no celular. Ele estava... Daí eu falei assim, pô, que você tá mexendo no celular aí, guria? Ela pegou, tô anotando sua aula, professor. Eu quebrei a cara, né? Porque olha é só. outro, porque é o aluno que a gente tem hoje. É o aluno digital, gente. É outro Nós tipo de aluno, estamos em né? outra pegada. Então, a gente que tava lá, na caneta, a velocidade que eles mexem hoje no celular é absurda. Então, ele tá lá com o bloquinho de nota dele aberto, falando muito rápido. Anotou tudo. Professor, não trouxe meu caderno, mas eu tô anotando aqui. Ou seja, aquela retirada de sala que você ia fazer, Uhum. quebrou a cara, né? Nossa, Porque o aluno então, estava isso anotando tudo que eu escrevi falando, ele estava anotando, a menina estava anotando. Então, são formas diferentes, né? Então, prestar atenção na aula é importante. As conversas paralelas que estão lá, né? E assim por diante, isso prejudica ele. E depois ele tem que, como você bem falou, né? Sentar na cadeira dele, né? Na brincadeira e fazer Que estudar, é né? importante o aluno
ter esse hábito de estudo desde novo, né? Sim, né? Porque A quanto disciplina. antes ele começar a se autoconhecer, é melhor futuramente. Daí chega um vestibular, ele já sabe qual que é a melhor forma que ele aprende, qual que é o melhor método para ele estudar. Exatamente, porque a questão em relação ao medo, como a gente está conversando aqui, sobre todas as formas que ele se manifesta, né? Até mesmo traumas, o que é o contrário? Ele é a confiança. O aluno precisa adquirir essa confiança. E da onde que vem essa confiança? A gente brinca lá que o vestibular, né, o Enem, as provas, as avaliações, qualquer um, concurso público, ele não é seu amigo. E não deve ser. O aluno, quando chega numa prova, ele tem que sentir um friozinho na barriga. Natural. Isso é normal, é natural. Né? Ele não pode também chegar soberbo. Porque se ele chegar soberbo, ele vai levar a rasteira. O tombo é grande, né? O tombo é grande. Então, assim, a gente vê muitas coisas assim que são interessantes, sabe? Aquele aluno que sempre foi bem, tenta lá anos, como você estava falando, foi passando, quero passar em medicina, não consegue, faz 1, 2, 3, 4 anos, né? Tive o caso de um aluno meu, assim, que ele agradece até hoje, minha pessoa. Ele reprovou. A gente reprovou ele na primeira série. Né? Uns tempos atrás ele reprovou, hoje ele é médico. Muito tempo atrás já isso. Ele é médico, formado. E ele fala assim, professor, se eu não tivesse reprovado, aquele meu comportamento, que a Fran estava falando agora há pouco, errôneo, né, de mau comportamento, de não estudar, não teria mudado A frustração, né? dele. É um dos causos da mudança. Exato. Nós mudamos por frustrações, por medo. Nós queremos sempre conquistar o que desejamos. Então, imagina a vergonha que esse aluno passou. Então, o que ele falou? O que eu tenho que fazer para não viver mais isso? Eu não quero mais sentir envergonhado. Aí vai lá e muda. Mas quando, né, muitas vezes os pais privam filhos de frustrações, de momentos inadequados, né? Poxa, tive um caso recente. Eu perguntei pro pai assim, ele falou pra mim, Fran, sempre que o filho dele não quer fazer nada da vida, tá? São muito bem, né? Financeiramente, o filho não quer nada. E o filho pede muitas coisas pra ele. E ele falou, a última coisa que o meu filho pediu foi um tênis da Armani e eu dei. Aí, olha a pergunta que eu fiz. Eu dei sem ter vontade. Sem ter vontade. Eu digo, qual é o sentimento que... Pais, prestem atenção. Qual o sentimento que você tem quando o teu filho te pede algo e você dá sem vontade? Sabe o que ele falou? Culpa. Culpa. Eu não fui um bom pai pra ele. E agora eu tenho condição. Ele tem seus 20 e poucos anos. Eu tenho medo que ele faça alguma coisa. Então, E ele ficou bem reflexivo. Ele também é professor. Ele ficou bem reflexivo e ele trouxe a consciência que o comportamento dele era decorrente de uma culpa. Sim. Então, pai, culpa não vai te levar a lugar nenhum. É importante que você reconheça e assim, aonde você quer levar seu filho? Aonde que você está conduzindo seu filho? Óbvio, eu imagino, né? Que todos os pais querem o seu filho próspero, bem-sucedido. E não é só profissionalmente. A profissão é um dos pilares da nossa vida. Caráter é a coisa mais importante. Desenvolva seu filho para o caráter e ele vai se desenvolver em qualquer profissão que ele escolher. Não que os pais escolherem. Faz sentido, professor? Com certeza. Né? Então, uma das coisas importantes é que a gente está falando, adquirir confiança, né? E como a gente está falando, a frustração, dele ter ido mal em alguma coisa, depois ele fazer a autorreflexão dele, né? E eles às vezes não fazem isso, né? Então, ele acha assim, que é viver um dia após o outro. Não pode ser assim, né? Você tem que ser autorreflexivo, ver o que está acontecendo, né? Então, alguns dados aqui da galerinha, né? O que eles acham de como que eles adquirem confiança, né? Primeiro lugar, consciência de que estudou. Ter a consciência que você foi lá e estudou... E que você fez o melhor. Isso, você sentou, você se dedicou, você foi atrás, conversou com o professor, tirou suas dúvidas, isso já é o critério de confiança. Já é o quê? Aquele negócio de chegar na prova, opa, chego confiante. Isso para além do ensino médio e do vestibular, né? Qualquer a vida nossa é assim. Por exemplo, né, a gente se preparou para conversar aqui, ninguém veio, opa, loucura, vamos falar sobre isso. Olha que incrível, né? O professor, ele fez um resumo, gente, do céu, né? Incrível. Vai atrás de dados, né? Normal, coisa de professor, né? Você sabe como é dar mais biologia, né? Sempre estudando, né? Não para. Segunda coisa que eles precisam lá para adquirir o que eles chamam, que eles querem confiança sempre. Eu preciso de confiança, professor. Como é que eu vou fazer? Primeiro, consciência de que estudou. Então tem que estudar. Não adianta você chegar lá e oba, eu acho que é isso. Né? Eu sei um pouquinho de osmose, tá, e o resto da prova. Né? 2, sentir a aprovação. A aprovação é interna, ele com ele mesmo, e a externa. E aí vem coisas diversas, como você estava falando. Chamar o filho de burro. O professor jamais pode fazer isso com o aluno, né? Você sabe muito bem disso, né, Fran? A gente não pode falar quais são os seus pontos negativos, Thaís. São pontos a melhorar, pontos a se desenvolver,
né? E o impacto que tem também quando é um pai e uma mãe que fala isso, né? Sim, autoridade, É uma né? coisa, é pior do que você escutar, sei lá, de um colega na sala de Sabe aula. uma outra Agora, situação que a gente vê, Thaís, Divana e Fran, assim, que eu acho bem preocupante, é a questão do irmão mais velho. Nossa, Essa comparação. questão do irmão mais velho, Uhum, gente, a gente tem uhum. várias situações que, meu irmão passou lá em medicina, É. e você quer o quê? Sei lá, eu quero fazer geografia. É. Artes cênicas. Artes a cênicas. comparação, A né? comparação, assim, Com os é outros. inevitável, sabe? Então, outra dica, né? Pais, não comparem seus filhos. Cada Prof, um é cada um. deixa eu só te interromper um Claro. pouquinho. Olha, ele falou sobre a parte de, né, não comparar. E aí aquela frase, eu trato os meus filhos todos iguais. É a pior coisa que você está fazendo na vida. As pessoas são diferentes. Você Sim. precisa entender a necessidade do seu filho, a forma que ele pensa, que ele interage, que ele toma decisões, para você ser um excelente comunicador. Gente, eu já ouvi, professor, o meu pai é meu inimigo. Eu já ouvi isso. Ai, que pesado. E tem mais, tá? Desnecessário, Outro né? assunto que é polêmico. Pai tem que ser pai. Essa história que, o pai é amigo. Tudo bem, você pode ser companheiro, você pode ser parceiro do seu filho, mas um amigo não dá a vida pelo amigo. Agora, um pai faz de tudo. O amigo não paga o colégio do filho, o pai paga. Pai, seja mãe, né? Trate, claro, honra, disciplina. Não é para o filho ter medo do pai, de forma alguma. Né? Eu quis falar desse assunto porque a comparação destrói a identidade. A comparação faz com que eu queira ser o outro. E é impossível eu ser quem eu não nasci para ser. Trate seu filho conforme com o que ele é. E não porque o outro fez ou faz ou é diferente. Você tem que aprender. Tem que aprender a lidar com seus filhos. Cada um tem a sua individualidade, né? É claro. Mas voltando lá, os tópicos. Confiança, né? Primeiro, consciência de que estudou. Segundo, sentir a aprovação. Terceiro, que conseguiu revisar a matéria. Então, isso que os estudantes conseguimos revisar a matéria, dá confiança para ele. Quarto lugar, isso é importante. É entender que você é melhor do que ontem. Saber que você é um ser humano melhor do que você era ontem, acho que todo mundo sabe aqui que, com certeza, todos nós somos seres humanos melhores do que a gente era há 10, 15 anos atrás, a forma que a gente pensava, né? Então, ter a consciência que você conseguiu aprender algo que antes você não sabia e hoje torna você melhor. Quinto lugar, conseguimos fazer os exercícios e simulados propostos por todos os professores de todas as matérias. E sempre lembrar do apoio da família, sem dúvida. Nossa. Família e amigos. É isso que mais vai dar confiança para um aluno, independentemente de onde ele estiver, qual é o nível que ele está. Claro que isso vai se potencializando quando ele vai chegando perto do vestibular. Quando ele está na universidade, também não é diferente, né? Então, num mestrado, num doutorado, claro que essa rede de apoio, podemos dizer assim, amigos, família, é muito importante para você pegar a confiança e daí sim você conseguir enfrentar os seus medos, né? E ter Essa coragem. foi uma pesquisa? Isso é uma pesquisa. Uma pesquisa. Isso é uma pesquisa com diversos alunos, né, do Brasil, né, em relação ao medo deles, né, em 2019, em relação ao qual que eles sentem mais legal, confiantes, né? É bem interessante essa pesquisa. A gente até colocou algumas perguntas lá no nosso Instagram, né, para as famílias perguntarem o que queriam saber sobre esses temas, né, sobre o medo e coragem. E daí teve duas perguntas assim, foi a Anne Giandotti, como enfrentar o medo, ela da alguma unidade aqui de Curitiba, e o Henrique da unidade Passo Certo, como manejar crises existenciais. Interessante. Interessante. Como é que, a crise existencial, tá? O que é uma crise existencial para essa pessoa? Eu vou falar no meu ponto de vista. Ele não sabe quem ele é. Ele tá em dúvida da sua identidade. Como é que eu vou resolver? Eu não sei quem eu sou. Será quem eu sou, né? O que eu sou boa? O que eu posso melhorar? Então ele precisa... Talvez precise de um caminho, né? Ele precisa Talvez. parar, e mais uma vez falando do processo do autoconhecimento. O que eu vejo hoje em dia? O mundo, ele tá muito assim, simples, prático e fácil. Vamos comer pipoca? A gente pega o pacote, bota no micro-ondas, tá pronta a pipoca. Tá, vamos pedir uma comida? Ninguém mais faz. A gente chama o quê? iFood? Isso. Então, viver um processo de autoconhecimento requer tempo. Gente, não existe pílula mágica. Não sei se vocês já viram aquelas pessoas que vendem um milagre.
Emagrecer? Emagrecer, vou aprender tudo. a pílula mágica. Eu Do aprendizado. Fique inteligente em uma semana. Eu fiz um vídeo desse no meu Instagram falando, tá aqui a pílula mágica, agora você toma essa e tem todo o conhecimento do mundo. Gente, isso não existe. Então, quando eu estou em crise existencial, primeiro de tudo, peça ajuda. Que bom que você reconheceu que está em crise existencial. E essa crise... Ai, desculpa te Não, interromper, pode mas continuar. essa crise existencial, ela tem a ver com medo? Ela tem a ver com medo, ela tem a ver com insegurança, ela tem a ver com a construção da identidade dele. Será o que ele está vendo? Será quais são as experiências que ele está tendo? Como é que nós conseguimos mudar as nossas sinapses neurais? Vivendo, uma das possibilidades, vivendo experiências. Quando o professor falou, né, os alunos eles querem o acolhimento da família. Todos nós queremos nos sentir pertencente. A probabilidade que essa pessoa está em crise existencial, ela não se sente amada, ela não se sente importante, ela não se sente pertencente a um ambiente. Então, quem eu sou? Eu não sou nada? Ninguém se importa comigo? Eu não sou bom o suficiente? E aí vai só piorando. Então, ela vai precisar construir a sua identidade. Na verdade, eu acho que até a palavra está inadequada, porque a gente não constrói, né? Nós já somos. É reconstruir quem realmente eu nasci para ser. Faz sentido, professor? Faz, com certeza. Quando o Henrique, né, que perguntou, né, sobre Isso, a crise existencial. Então, primeiro, né, identificar qual é esse medo, porque tem medo que é racional. Ou seja, é algo que é possível de acontecer, né? Sei lá, tenho medo de ser atropelado. Agora, tem aquele que é ansioso. Eu tenho medo que um dinossauro entre agora aqui no nosso podcast e me mate. Isso é um medo irracional. É impossível algo acontecer isso. Os transtornos, né? Transtornos, exato. E aí a gente vai entrar em vertentes que medo racional é algo que realmente seja possível. Não passar no vestibular. Isso é possível. Isso é possível. Né? Agora, Normal Exato. Né? Se eu não passar no vestibular, meu pai vai me matar. Isso é irracional. A Né? minha vida Ninguém vai matar acabar. o filho, Isso, né? minha vida Porque vai acabar. deixou de passar no curso. Mas assim, essa frustração, essa existencial entra no medo emocional. O que é o medo emocional? É o medo da rejeição, é o medo do fracasso, é o medo da aceitação, né? E eles vivem basicamente em grupos sociais. Então eles vão querer se inserir. O que você estava falando agora é tudo eles querem assim, ó. No estalar de dedos, é tudo muito rápido, né? Por exemplo, no nosso tempo aqui, você tinha que ir lá na biblioteca atrás da Barça pra você estudar. É da minha Agora, época. viu, É da minha época. né? Tô entregando a minha idade. Aqueles que Adorava a Barça. Aqueles que tinham Barça, né? Barça era caro, poxa, né? Minha avó tinha, A professor. coleção da Barça, ia lá, sentava e pegava. Ou Hoje você tinha não. que ir na biblioteca da Exato, escola. biblioteca da escola. Sentar copiado. Sentar, não podia tirar o livro da escola, né? Tal, Xerox. Xerox, entregava o trabalho e assim por diante. Mas hoje eles têm tudo nas mãos. É muita informação. A gente brinca com eles. Gente, ok, vamos assistir um filme. Ou você vai escutar um áudio no WhatsApp. Áudio no WhatsApp, todo mundo sabe, né? Vezes 2. Ninguém escuta mais a velocidade normal, né? Ok, ninguém escuta mais. Vezes 2. Então, isso, ó, informação, informação, informação. O seu cérebro, ele tá acostumado a uma forma de lidar. Agora, quem que vai assistir o filme na velocidade 2? Isso não existe. São coisas e coisas. Você não pode achar que você tá na velocidade 2 estudando. Não dá. É como a gente falou aqui. É deixar o telefone de lado, né? É se dedicar àquilo, né? E ficar tranquilo. É Agora, um tempo de qualidade, né? Tempo de qualidade. Você falou certinho. Então, você tem que se dedicar àquilo. Tempo de qualidade. Tem que evitar. E ainda mais com os transtornos. Quem tem lá, por exemplo, déficit de atenção. Se passar um passarinho voando, já era. Né? Imagine com o celular. Nem eu falo para eles na minha aula, né? Vocês querem ficar com o celular em cima da mesa? Pode ficar. Tela para baixo. Por quê? Qualquer notificação chamou a Já atenção. começa a dar ansiedade que você não... Já eu preciso ver essa mensagem. Perde o foco, preciso ver essa mensagem, que quer. Então, assim, se você tem alguma coisa para fazer, para resolver, né, com seus pais, alguma situação particular, pede para sair. Não fica ali. Porque, assim, você tá de corpo presente, mas você não tá ali, né? Então, não faz sentido você tá ali nessa situação, sabe? Então, essa questão é bem importante quando a gente fala dos medos, serem racionais, irracionais, né? Isso pode levar lá como a pergunta do Henrique. Teve uma pergunta que a gente recebeu do Danilo Durskin. Inclusive, ele é bem engajado nas nossas redes sociais, ele sempre interage com a gente. Oi, Danilo. Estamos te notando. Ele coloca assim, na verdade, ele sugeriu esse tema para o podcast que a gente gravou anteriormente, que foi sobre segurança, mas a gente acha que cabe mais nessa questão do medo, que é como lidar com as seguranças de nossos filhos, como o medo de trovão, por exemplo.
Medo de trovão. Daí É já bem específico, né? pros pequenininhos, né? É. É, Professores, se eu te falar que eu conheço uma pessoa Adultos, né, adulta que tem muito medo. escuro. Medo Ah, escuro também, gente. Tem, então, mas o meu trabalho de conclusão de curso, que eu sou formada em jornalismo, ele foi sobre medos, na verdade, sobre fobias. Uhum. O nome era fobias, quando o medo vira doença. Uhum. Sim. E assim, as pessoas têm medos absurdos. A gente entrevistou uma que ela tinha medo de palhaço, mas era um medo assim, surreal. Uma outra que tinha medo de botão. É. Fobia, né? Fobia, né? Medo de pena. Já vi gente que tem medo de pena. O meu namorado, ele tem fobia de tirar sangue. Uhum. 2 dias Agulha. antes de tirar sangue, ele tá Passa passando mal. mal. Uhum. Que daí já é um medo irracional, né? Na metodologia que eu trabalho, nós trabalhamos muito com a parte do perdão. Caso seja necessário, nós chegamos até o momento do nascimento da criança, do nascimento mesmo ali do parto. Então, muitas coisas nós falamos que existem traumas, e esses traumas vêm inclusive de antepassados. A probabilidade é que essa pessoa que tem um medo ao ponto de ser um pânico, ela tem um trauma, e todas as emoções elas se alojam na nossa carne. Até tem uma parte da fisioterapia, que é a microfisioterapia, não sei se vocês Eu conhecem. já fiz uma sessão. Ela vai identificando na nossa carne, na nossa pele, né, o momento do trauma da criança, né, do adulto. Isso é muito sério. Então, mais uma vez, sentimento encoberto, perigo por perto. Aonde foi que gerou esse trauma? Porque nós somos humanos. Imagina eu ter pânico de uma aranha, eu ter pânico de uma barata. Não, eu olho, e aí o que vai acontecer? O medo impede com que eu pense e eu vou simplesmente fugir desesperadamente. Por quê? Sistema de sobrevivência. Então, se está acontecendo algo que é um pânico, existe um trauma e esse trauma merece ser tratado, eliminado por meio de processos. É verdade. Então, assim, os tratamentos, né, no caso do medo, vai depender, lógico. Primeiro é identificar o medo, né? Se ele é racional ou se ele é irracional, né? Geralmente, medos racionais são mais fáceis de serem diagnosticados e tratados. O irracional, daí, geralmente é recomendado terapia, né? Então, existem várias situações, né? Por exemplo, atividade física. Atividade física é importante. Não tô falando que você vai jogar futebol, você perdeu o medo da aranha, né? Mas é importante liberar as endorfinas, as serotoninas. Isso ajuda. Meditação é uma coisa que também é importante, né? Tá em voga ali também a questão da frequência, de controlar a respiração. O que mais que a gente tem? Testosterona, né? Aumento né? da testosterona, porque é o hormônio que vai fazer com que eu tenha mais ação, mais disposição, e isso vai diminuir cada vez mais os medos, né, professor? Aí a testosterona não é só no homem, Não, também na mulher. Então, às vezes, pode ser até um processo químico. O professor de biologia, né, tenho certeza que ele sabe disso, que nós somos uma farmácia interna. Nós temos uma farmácia interna. Então, como é que nós podemos ativar essa química E interna? essa farmácia, aquilo que eu estava falando antes, é justamente sobre você se alimentar bem, é você dormir bem, ter uma dieta saudável, né? Viver as situações, né? Isso é importante, ter atividade física, tudo isso vai ter um melhor controle na hora do seu desempenho, isso é natural, é intrínseco, né? Entender isso, né? Entender que você vai ter um desempenho melhor se você conseguir realizar tarefas que são o quê? Básicas, simples. Só que a gente acaba deixando isso de lado. Por quê? Imediatismo, como você falou. Vou resolver um problema no iFood. O aluno que está num cursinho, num terceirão, ele quer comer o mais rápido possível. É perda de tempo. É perda de tempo comer. Né? Não faz física, não precisa. O negócio é estudar. Não dá. Certo? Você tem que ter um tempo pra você jogar teu videogame, assistir tua série lá na O Netflix. equilíbrio, né? Exato. Mexer no celular. É o lazer, né? Exatamente. Tem que ter E aí, já aproveitando o gancho, né? Você fala, nossa, mas o menino tá com medo do trovão, você, Divana, também da serpente, então você não é corajoso. O que é a coragem, então, né? Eu lembro de um desenho, vocês devem lembrar que acho que é do tempo de vocês. Lembra do desenho do Coragem? O cão coragem. Covarde. Eu adorava esse Coragem, covarde, tinha o Estácio resmungando lá, tinha medo, né? Coragem, ele falava cachorro idiota, porque tinha medo, né, das coisas. Então, assim, né, o que é coragem? Tem uma frase bem interessante que eu peguei aqui e falei pra vocês. Coragem é algo que queremos em grande quantidade e veneramos isso nos outros, né? Toda narrativa sobre coragem, qualquer filme, né, exalta a grandeza humana. E qual que é o maior medo, ou digamos assim, que você pode, uma das piores reprovações que existem para um ser humano, é ser chamado de covarde. Se você pegar qualquer xingamento, suponha, e você ser chamado de covarde, é uma coisa que pega no âmago da pessoa internamente. Se a gente pegar lá na Grécia Antiga, né, o Platão, nas principais virtudes cardinais, que ele chama, existem 4.
Segundo Platão, sabedoria, a justiça, a moderação e a coragem. Mas o que é essa coragem? É eu ir para uma guerra? Ou só vou sair e vou para a guerra, né? Não, eu sou corajoso. Não, são coisas distintas, né? Você não precisa ser o cara mais fortão do mundo, a mulher mais fortuna do mundo, representar aí coragem, Não é ser um o policial, valentão, não é né? valentão, entendeu? Atos de coragem vai depender da onde você tá, o meio que você está inserido. Então, por exemplo, né, se você está inserido lá em um meio que é, por exemplo, muito religioso, quem que é o corajoso? É o mártir. Ele é o corajoso. Se você está inserido num meio, né, que nesse momento está com uma questão social, uma razão política, o protesto vai ser o corajoso. Então, tudo vai depender do meio. O meio que vai selecionar. O Darwin já dizia isso. Depende Quem do é o contexto. corajoso? De onde você está? Nossa, que coragem que ele teve. De você reagiu ao assalto, que corajoso que você é. Às vezes não, né? Uhum. Então tudo vai depender disso, sabe? E como eu falei, o que significa ser corajoso? Que nem eu falei, ser corajoso é difícil? Não, né? Depende do que você tá lá. Então é a pergunta medo versus coragem. Não é medo versus coragem. Os dois estão juntos, né? Então a gente fala, não dá para ensinar ciência e religião, que são coisas distintas. Não, eles se complementam, assim como medo e coragem. Cada um na sua, mas tem que ser conversado, tem que ser falado sobre, né? Então, tem uma pesquisa bem interessante que eles fizeram aqui com paraquedistas, né? Então, pessoas foram lá, né? Paraquedistas, tal. Primeira vez que foi saltar. Tem 3 grupos que eles fizeram. O povo que ia lá e frieza total. Eles chamaram de excepcionalmente destemidos. Chegou a falar e pulou, certo? Segundo grupo. Alguém já saltou de paraquedas aqui? Ou vocês têm medo de altura? Já saltou de paraquedas? Já Quando foi. ela me contou, eu não Vamos ver aonde que acreditei. a Divana se encaixa no grupo dos paraquedistas, hein? Divana, vamos lá. Você vai falar pra gente. Eu também já soltei, depois vou me identificar aqui. A parte da vida Isso. dela. Vamos lá. Então, ó, excepcionalmente destemida, aquele que chegou lá. Foi. Segundo, espremedor de mão. Aquele que tá Roendo. abriu a porta. Não vou. Tá quase Não desistindo. Não vou, trava. Esse aqui, ele que trava na hora, medo de pular. Aquele vai empurrar. E tem o terceiro, Divana, que são os valentes saltadores. Quem que são os chamados valentes saltadores? Aquele que chegou, tava lá, abriu, cara, é agora ou nunca. Entendeu? Só foi. Eu só vai. Você diz exatamente o seguinte, pô, o primeiro grupo, destemido, foi lá, opa, corajoso. O terceiro grupo, valente saltador, é aquele que reagiu no limite. Ele também é considerado corajoso, né? E o outro grupo, aquele que teve medo de pular. Não é uma falta de coragem você não ter pulado, é uma situação que eles você... não pularam. Não, eles não pularam, eles travaram, né? Então, assim, eles pularam porque daí foi junto, né? Pulou junto, né? Mas, assim, é bem interessante esse estudo que foi feito, inclusive, não com pessoas normais, do exército dos Estados Unidos. Então, assim, mesmo, cara, no exército, eles Pessoas- têm medo, sabe? Pessoas que, teoricamente, seriam as mais destemidas, né? Então é Corajosas. bem interessante, sabe? Tem muitas coisas, assim, sobre estudos que são muito relevantes, né? A respeito de coragem e medo nos últimos anos que vem saindo. A inteligência emocional, de forma bem Isso. simples, é o que que é? É quando eu consigo tirar o melhor de mim e o melhor dos meus relacionamentos. Simples assim, né? Por mais que, com todo respeito a Daniel Goleman, lógico, né? O pai da inteligência emocional. Mas falando de uma forma bem simples, quando eu consigo tirar o melhor de mim dos meus relacionamentos, o que que acontece? Eu diminuo os medos e eu aumento a minha coragem. E para isso acontecer, eu preciso olhar para mim e reconhecer. Talvez, por mais que essa pesquisa foi feita lá pelos o exército norte-americano, será que todos que estavam lá queriam exercer essa profissão? Será que todos que estavam lá tinham essa missão, essa vontade de, né? Estou aqui pela pátria. Aí mais uma vez eu volto. Olhe para você. Olhe para você, reconheça suas habilidades, seus dons, talentos, porque quanto mais coragem você tiver, menos medo você tiver, mais sucesso você vai ter, mais conquista dos objetivos você vai ter. Agora, quando você simplesmente, né, aperta no botão do micro-ondas e quer tudo que é simples, prático e fácil, como aconteceu ano passado, eu escutei de um menino, eu vou fazer administração porque não sei o que eu quero, não quero fazer processo de orientação vocacional, porque imagina, são 10 encontros, gente. Um processo de orientação vocacional, tem que ver a Fran,
manhã, além de ir pra escola, estudar pro vestibular, aí mais 10 encontros de 1h30. Ah, não. Sim. Tenho preguiça. Então eu vou fazer administração. Será que essa pessoa realmente vai ter coragem e não vai ter medo? Uhum. Tomara, é o que eu desejo. Então, quanto mais eu viver a minha essência, quanto mais eu viver processos de autoconhecimento, eu vou diminuindo medos e aumentando coragem, evolução, a disciplina. Imagina estudar para algo que não foi eu que escolhi. Imagina eu estudar Nossa. entrar numa faculdade, 5 anos. A pessoa não quer 10 encontros vocacionais, né? Imagina. Acaba resultando. Exatamente. Então, aí eu escuto, o meu filho não estuda, ele não tem disciplina. Ei, olha pra ele. Será? Claro, a gente não pode também deixar que um adolescente decida tudo na vida dele. Não é bem assim, temos que ter equilíbrio. Mas, ei, será que ele tá só fazendo por imposição? Isso não vai ter constância, não vai ter consistência na vida. E assim, a partir do momento que uma pessoa começa a enfrentar situações de medo, isso vai dando um autoconhecimento pra ela. Que nem eu saltei do paraquedas, mas eu não sou uma pessoa aventureira. Eu fiz aqui no meio de um lápis, entrei ali no clima. E ali na hora que deu uma adrenalina, eu fui. Mas Caiu do paraquedas. eu não tenho uma foto bonita porque eu fechei meu olho, Claro. eu abri. Mas assim, se eu saltaria de volta, não. Mas o que me provou que eu saltaria de volta? Porque eu saltei uma vez. Não é que não foi uma experiência agradável. Foi, mas não é algo que eu tenho vontade de repetir. Então, assim, enfrentar situações que te causam medo, você vai se autoconhecendo. Sim, e vai se desenvolvendo e vai percebendo. Opa, tem até um exercício que eu trabalho que se chama recursos internos. Olhe para a tua trajetória de vida, o que está dentro de você que você já utilizou. Por exemplo, para fazer uma prova onde você não tinha essa habilidade. Nossa, realmente, Fran, eu fui pedir ajuda, eu contratei um professor particular e aí eu consegui me desenvolver. Eu escutei de um menino que hoje ele faz contabilidade, tá? No processo de orientação vocacional. Fran, eu sou péssima em matemática. Eu sou péssima, sou horrível. Eu quase reprovei no primeiro ano e desde lá eu não quis mais saber de matemática. O que eu fui fazer? Eu fui fazer perguntas. Eu falei, tá, mas você reprovou por qual razão? Eu não estudava. Como é que você vai conseguir? Me ensina isso. E parece que a internet vende muito isso, né? Olha, foi pra aula e aí já passa. Tem pessoas que acontece isso, mas não é normal, não é a regra, não é comum, sabe? E aí, conversando, fizemos o relatório lá de inteligências múltiplas, a segunda habilidade mais alta dele, lógico-matemática, das inteligências múltiplas. Eu falei, olha, querido, olha aqui, ó, tá aqui a tua segunda habilidade. Ele, nossa, Fran, tá errado o relatório, tá errado. O software que faz, tal. Eu falei, você acha que tá errado mesmo? Eu falei, olha, eu faço outro com você, mas eu confio no meu relatório, ele foi homologado, então ele tem precisão. Ele falou, não, Fran, eu concordo. Fomos conversar. Quando ele me contou que ele foi mal porque ele não estudava, ele, Fran, é verdade. Tanto que eu não reprovei, porque eu comecei a estudar e eu tirei 10 em matemática. Hoje, ele faz contabilidade. Tem medo da aceitação, ele teve medo da aceitação. Exatamente. De aceitar que é pra aquilo. Exatamente. Né? Tem aquela habilidade, né? Então, isso é muito importante. Olha para as tuas habilidades, reconhece, porque talvez algo que tu viveu que não era o resultado que você desejava porque você não teve o comportamento adequado, pode prejudicar uma possível escolha sua, até mesmo profissional. Também não dá pra você pegar um fracasso que você teve uma vez na vida, que assim, e tornar mal aquilo numa prova, um dia você estudou, mas você não tava num dia bom. Tem os fatores externos também, né, que influenciam. E quanto mais inteligência emocional eu tiver, quanto mais eu viver os processos, menos o ambiente externo vai me influenciar. Exatamente. Então temos que cuidar, porque sabe aquela história assim, ó, ninguém tem direito de botar sentimento tóxico dentro de mim, nem mesmo eu. Só que, gente, vamos lá, quem não coloca? É um processo. Então, nós precisamos olhar para o comportamento do outro, para as situações e aprender a identificar e, como se diz assim, né, separar. Aquela é a situação, o sentimento aqui. E o que eu vou fazer para alterar, para isso não me influenciar? Sim. Então, eu queria falar mais um negocinho a respeito disso. Né? Você com o tempo a gente tem, né? Vamos lá. Tem bastante tempo? Eu acho que a gente tem... Quantos? 10 minutinhos? 10 minutinhos? 5? Só para encerrar, então. 5. Mas Então vamos lá, né? Vou encerrar, então, minha fala aqui com a parte de uma pesquisa que eu encontrei, então até depois eu deixar para a Divana, né? Tá. É uma professora lá de Princeton, né? Que faz uma fala bem interessante sobre essa questão da biologia da coragem, né? Que é você que a gente está discutindo até agora, né? Que é encarar o medo, né? Bater de frente com ele. Então, qual que foi a pesquisa? Eles pegaram 1.000 pessoas,
né, nos Estados Unidos, né, entre 30 e 90 anos de idade. E eles queriam fazer um teste. Esse teste é a respeito, por exemplo, de possíveis fatores que levavam a um infarto, e assim por diante, tal, tal, tal. Qual que foi a condição? Eles separaram essas pessoas, né, em grandes grupos. Qual o grupo que era, né? Aqueles que se importam com os outros, em ajudar o outro. Então, por exemplo, você está tendo uma situação de estresse. Quem nunca teve uma situação de estresse mínima, média ou grande nos últimos anos, né? Ok, o que você faz com esse estresse? Você internaliza, você externaliza, você pede ajuda para seus amigos, para seus familiares, para o psicólogo da escola, o que for, você só quer ir para ele. Ou melhor, se você está vendo uma situação, né, Divana está passando por uma situação, ela conversa comigo, eu vou lá e me disponho a ajudar ela. Olha, amiga, assim, assim, assado. Vamos sair, né? Às vezes, né, terminou com o namorado, depois, vamos sair, fazer alguma coisa, jantar. Não, vou ficar chorando em casa. Pode ser. Vocês fizeram essa pesquisa. E o resultado da pesquisa foi uma coisa, assim, maravilhosa. Quem ajuda o outro, quem se importa com o outro, quem externaliza o medo e quem encara o medo, libera um neurotransmissor lá famoso, que é a ocitocina. Tinha falado no início da nossa fala. Essa ocitocina, eles descobriram, né, biologicamente, que ela atua, porque o estresse vai atuar no coração, no cérebro, assim por diante, né? Ela atua na regeneração do músculo cardíaco. Então, esse grupo que externalizava os seus problemas de estresse, ou que externalizava e ajudava os outros, liberava muita ocitocina. O grupo que guardava para ele não liberava ocitocina. E isso ia direto no coração. 30% dos infartos nos Estados Unidos entre 2012 e 2016 tem relação com isso. Então, a ocitocina, que é a hormônio do abraço, a hormônio do beijo, que a gente libera nessas condições, foi descoberto recente que ela atua em cima do nosso coração. Então é importante, a gente fala assim, eu também quando li, né, semana passada, né, essa matéria, eu falei, nossa, que coisa doida isso. Então o fato é você importar-se, cria-se resiliência. E a resiliência com os outros, né, vai fazer você se sentir humano, ou com você mesmo, ser empático, ser mais sociável. Isso é importante, é se sentir humano. Então, acho que isso que a gente poderia falar aqui, né? Professor, e complementar então isso, a ocitocina ela é tão importante que uma coisa que eu peço muito para os pais, porque mesmo sendo o meu cliente ou adolescente, eu chamo os pais para conversar, para ajudar nesse processo de desenvolver a identidade. E tem uma expressão que eu falo para eles assim, ó, façam V0 com os filhos de vocês. O que é o V0? É velocidade zero. Sabe aquele momento como tá eu e você, olhando nos olhos? As pessoas esqueceram que os olhos são importantes e que nós podemos transmitir amor pelo nosso olhar. Olhe nos olhos, converse, tenha tempo de qualidade, acolha. E isso aumenta a produção de ocitocina. Que gostoso você chegar, por exemplo, na prova. Antes os teus pais se levaram, teve essa oportunidade, ou tomaram café da manhã juntos. Ei, filho, você é inteligente. Estamos juntos. Filho, eu te amo do jeitinho que você é. Estamos juntos. Filho, eu desejo que você seja a pessoa mais vitoriosa e feliz do mundo. Nem precisa falar na prova, gente. Não precisa. Né? E ele chega na prova se sentindo amado, importante, pertencente, vivendo experiências. E isso altera as sinapses neurais e, consequentemente, altera os resultados dessa criança, desse adolescente, do adulto. Isso é para a vida nossa, né? Então, realmente, a ocitocina, ela é necessária. Legal. Bom, acho que a gente tem que ir finalizando, né? Acabando o nosso tempo. Fique com essa, né? Como de praxe, a gente sempre pede para os nossos convidados queridos indicarem algum material, né, que possa complementar, né, tudo que foi falado aqui. Se vocês puderem fazer essas indicações, por favor. Eu vou indicar um livro que eu acho muito bom, que se chama Coragem de Ser Imperfeito. É muito bom. É da Brené Brown. E de filme, eu vou indicar um que é muito antigo, mas é muito antigo, que se chama Desafiando Gigantes. Desafiando Gigantes e Poder Além da Vida. 2 filmes. Ótimo. Muito obrigada. Eu vou indicar. Obrigada. Eu só trouxe até ele aqui, né? Olha lá, né? É o livro chamado de Subliminar, né? Do Leonard Mlodinow, né?
ele vai trabalhar com a inconsciência, né? Como que o inconsciente ele influencia as nossas vidas, né? Ótimo. Então ele vai falar sobre várias decisões que são tomadas, vai falar sobre as emoções que a gente sente, vai falar sobre medo, sobre coragem, em alguns capítulos ali, né? Ele tem 2 livros, né? Esse e O Andar do Bêbado, assim, 2 recomendações, assim, que são sensacionais, né? Inclusive o Steve Hawking, né? Vai fazer o prefácio do livro dele, né? Olha, Lembrei de mais legal. 2, posso? Então pode. Posso? Lembrando aqui do vamos inconsciente, assinando ali. tá? O Poder do Subconsciente, também é um livro muito bom. E Atitude Mental Positiva, Legal. mais legal. 2. Então tá. Obrigado, professor Guilherme. Obrigado. Obrigado. Uma conversa muito produtiva. Esperamos encontrá-los aqui novamente numa próxima oportunidade. Para quem está nos acompanhando, muito obrigada. Nos sigam nas nossas redes sociais, @Colégio Positivo. Tem também o nosso blog Futuro Agora, que tem bastante conteúdo interessante. Se vocês quiserem Como sugerir é que eu vou temas pegar? nos nossos videocasts, também fiquem à vontade. Vai ser uma alegria receber Podem um comentário de comentar, vocês. né? Comentar, Podem exatamente. comentar no Deixar YouTube o seu ou nas like. nossas redes. Então tá. Obrigada. Obrigada, Tchau. gente. Tchau. Obrigada.